Olá, tudo bem com você? Meu nome é Renata Scatene, eu sou médica pediatra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre vacinação. Qual a sua importância, quais as diferenças das vacinas da rede pública, da rede particular e o que a gente pode fazer para aumentar a nossa imunidade e curtir essa vida com qualidade. Então, eu sou pediatra de formação, fiz pediatria, foram 2 anos de pediatria e depois eu escolhi a terapia intensiva pediátrica como especialização. Foi um momento da minha vida de grande aprendizado, tanto de desenvolver novas habilidades, conhecimento técnico, mas também do ponto de vista emocional. Foi um aprendizado muito grande, porque quem vai para a pediatria está acostumado, né, ver a criança saudável, correndo, pulando, brincando, e na terapia intensiva nem sempre a gente tem um final feliz. E trabalhei no Instituto da Criança, que a maioria dos pacientes são pacientes muito graves com doenças de base. Também trabalhei no GRAAC, na UTI, na unidade de terapia intensiva do GRAAC, também trabalhando aí com crianças oncológicas, e de maneira alguma nunca foi fácil lidar com a morte. Mas tinha uma morte que me deixava muito inconsolada, que era quando a gente perdia uma criança por uma doença imunoprevenível. Então, infelizmente, eu já vivenciei perdas por H1N1, por varicela, que é a tão conhecida catapora, e também por doença meningocócica. E isso para mim era muito difícil mesmo. Não que lidar com as outras mortes não tivessem sido difíceis. Todas as situações era um aprendizado por situação. Mas quando eu perdi uma criança e tinha que dar a notícia para a família por conta de uma doença imunoprevenível, realmente isso mexia demais comigo. E por isso que hoje eu não trabalho mais na unidade de terapia intensiva, eu foquei toda a minha atenção. Então, tudo que eu faço hoje na medicina é focada nas formas de prevenir doenças, porque tratar doenças despende não só muito investimento financeiro, mas um investimento emocional absurdo, consome muito. Só quem esteve ali com uma família, com um familiar, com um ente querido, num hospital, à beira de um leito, sabe o quanto isso mexe com as famílias. Então, eu foco hoje todo o meu estudo, toda a minha energia em trabalhar com pontos de prevenção. E um grande ponto de prevenção em saúde é a imunização. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui bastante, tá bom? Vocês podem ir fazendo perguntas, no final eu vou responder todas com muito carinho. O que é importante? Essa live vai ficar salva, eu tô gravando também para depois subir no nosso canal no YouTube, que é uma forma da gente conseguir divulgar ainda mais essa informação. Mas eu vou só deixar aqui o dia de hoje, porque a vacina sempre muda. Então, é uma recomendação nova, é uma atualização. Inclusive, hoje eu vou falar de atualizações que aconteceram hoje, algumas novidades nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, tá bom? Então, fica comigo aqui até o final que vocês vão saber tudo direitinho. Então, todas as orientações que eu vou falar é com base na data de hoje, tá bom? Dia 9 de dezembro de 2019. Sempre tem alguma coisinha aí que muda na área da vacinação, então a data é importante, tá certo?
Então, primeiramente, queria falar para vocês um pouquinho disso, contextualizar, explicar. E o outro ponto que eu acho muito importante de até ter trazido esse tema aqui em live é que saiu um estudo recente de que falta informação para os brasileiros, falta informação sobre vacinação. E a gente vivenciou aí nesse ano, foi um ano muito difícil, que o sarampo venceu, né? Nós tínhamos a doença erradicada, ou seja, não tínhamos mais casos de sarampo no Brasil em 2016. E hoje nós fechamos o ano, o último boletim foi que só aqui no estado de São Paulo, 12 mil casos, com óbitos também, infelizmente. Então, saímos do zero e ganhamos aqui, somente no estado de São Paulo, 12 mil casos. Então, é um momento que eu encontro aqui para falar um pouquinho sobre vacina com vocês. Por quê? Porque a nossa maior ferramenta é a informação. É a partir da informação que nós conseguimos fazer escolhas conscientes. Aliás, muito mais do que escolhas, fazermos decisões conscientes. E muitas das nossas decisões envolvem aí a saúde daqueles que a gente ama, dos nossos filhos, dos nossos avós, de todos aqueles que estão ao nosso entorno. Então a gente precisa passar informação, desmistificar muitas coisas que vêm à tona quando se fala em imunização. Então a gente tem muita fake news, muita coisa circulando pela internet que não é verdade, e a gente vai abrir esse espaço aqui para falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, tá bom? É muito triste perder qualquer pessoa que seja por uma doença que existe vacinação, que existe prevenção, tá bom? Então, todo mundo fala muito sobre vacina, né? Será que funciona? Será que não funciona? Então, para começar essa discussão aqui com vocês, eu queria trazer números, né? Então, eu fiz um levantamento. A última atualização do Centro de Vigilância Epidemiológica, depois eu posso passar o link para quem quiser. É muito fácil, vocês conseguem acessar online. Então eu gostaria de mostrar esse gráfico aqui para vocês. Ele é coloridinho, bonitinho, tá? Então ele é atualizado, ó, a última atualização foi no dia 7 de outubro, agora de 2019. E aqui é sobre a doença meningocócica, a incidência, a mortalidade e letalidade no estado de São Paulo, tá bom? Desde 98 até 2019. E por que eu gosto de mostrar isso daqui para vocês? Então, aqui é a incidência da doença meningocócica, uma doença extremamente grave, que eu acho que é o maior medo de qualquer profissional da área da saúde que trabalha no pronto-socorro ou mesmo dos pais. E por que esse grande medo? Porque a doença ela evolui de uma forma muito rápida. O meningococo, que é a bactéria envolvida na doença meningocócica, que também pode ser manifestada pela meningite ou meningococcemia, ela ele é um patógeno extremamente, ele é um bicho do mal mesmo. Então, não vai depender da qualidade do atendimento do paciente. A letalidade é muito alta. O que significa letalidade? Isso é em qualquer lugar do mundo, tá? Então, não é porque a criança está aqui no Brasil, se ela estiver nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, a letalidade do meningococo é muito alta. Mais ou menos 1 em cada 5 casos evolui para óbito, tá? Então é muito grave, e a boa notícia é que nós temos vacina para isso.
E a boa notícia que eu gostaria de mostrar para vocês, através desse gráfico, é o impacto da vacinação. Para quem, né, ainda tem alguma dúvida sobre a eficácia da vacinação, então vamos lá nos números. Aqui esse gráfico ele mostra o coeficiente de mortalidade para cada 100 mil habitantes. Então, olha quanto que era aqui 1998, em torno de 4,5 para cada 100 mil habitantes, o número de casos. E aí, cai um pouquinho, 3,5. E aí, aqui é 2010, ó. Nesse ano, o ano que começa a cair muito esse coeficiente de incidência. E o que aconteceu aqui nesse ano de 2010? Vacina meningocócica C no Programa Nacional de Imunização. Então, calendário da rede pública, medida muito assertiva, muito eficaz. Olha o quanto caiu, tá? Então isso mostra o quanto o impacto positivo da vacinação na doença meningocócica. E por que foi colocado a vacina no Programa Nacional de Imunização, a vacina meningocócica C? Primeiro que naquela época, em 2010, era a única vacina contra o meningococo que existia. E segundo, porque nesse ano, em 2010, o meningococo mais prevalente, ou seja, o meningococo que mais causava doença, ou seja, 86% dos casos de doenças meningocócicas eram causadas pelo meningococo C, que nós também temos aqui lá nesse site que eu falo para vocês que é fantástico e que vale a pena ir lá visitar uma vez na vida para você que ainda tem certa insegurança. Ele mostra ano por ano qual que é a prevalência do meningococo do tipo A, do meningococo do tipo C, B, W e Y, tá bom? Então nós temos vários meningococos. Lá em 2010, o meningococo mais prevalente era o meningococo C, então foi uma medida muito assertiva de saúde pública que foi colocar a vacina no calendário da rede pública, no Programa Nacional de Imunização. Então isso é muito importante. Hoje, por conta dessa vacinação em massa, da alta taxa de cobertura vacinal, porque todo mundo tem muito medo do meningococo, certo? Porque a gente já ouviu histórias de pessoas que morreram, a gente viu, a evolução é muito rápida. Você chega, a criança às vezes chega com febre só, febre que começou agora. Essa febre que começou agora deixa a gente, profissional da área da saúde, muito preocupado. Diferente de uma febre que já começou há mais tempo. Por quê? Porque essa febre que começou agora, você não consegue dizer para que lado ela vai. Se isso é uma infecção viral, que acontece em 95% dos casos das infecções nas crianças, ou se é um meningococo. Então, febre que começou agora nos deixa muito preocupados. É o terror de todo plantonista de pronto-socorro, porque a criança chega bem, começou com a febre agora, vai para casa e aí começa a aparecer um monte de manchinha no corpo, a criança pode ter vômito, pode ficar irritada, sonolenta, isso tudo em 12 horas. E ela volta aqui para o pronto-socorro já em uma situação muito difícil. E nessa hora a gente não tem mais muito o que fazer. Tá? A gente tem medicação, mas a letalidade é muito alta, né? Voltando aqui só no nosso esqueminha, ó, a letalidade é essa faixa aqui, ou seja, a vacina existe, mas o bicho é muito do mal. A letalidade é em torno aí de 20%.
Alguns tipos do meningococo estão apresentando uma letalidade maior, chegando a quase 30%, como por exemplo é o caso do meningococo do tipo W, tá bom? Então isso é super importante. Existe vacina e perder uma criança, perder um ente querido por uma doença imunoprevenível é muito triste. Então a gente precisa fazer a nossa parte e essas informações precisam estar sempre na nossa cabeça para que as nossas escolhas, para que as nossas decisões sejam conscientes, tá bom? Então por que a gente precisa tomar muitas vacinas? O sistema imunológico, muitas vacinas no começo da vida, né? Porque depois, gripe anual, uma ou outra e tá tudo ótimo. Mas o que acontece? Nos primeiros 2 anos de vida, o sistema imunológico é muito imaturo. Então imagina um recém-nascido que tudo ainda está em formação. E o sistema imunológico também. E é por esse motivo que até 2 aninhos de idade a gente precisa concentrar todas as doses, todas as vacinas, para que o sistema imunológico dessa criança tenha esse aporte, principalmente em uma fase que essa criança precisa se desenvolver, certo? Uma doença que acomete uma criança nessa fase da vida, ela vai ter uma repercussão muito maior, porque imagina que tá tudo crescendo numa velocidade frenética, o cérebro da criança está crescendo, as habilidades, então qualquer perda que ela tiver nesse momento é uma perda muito grande, um impacto muito grande, tá? Então, por isso que a criança precisa fazer várias vacinas nesses primeiros 18 meses de vida, porque o sistema imunológico da criança é ineficaz. Você já teve a oportunidade de ver uma criança que entrou cedinho na escolinha ali antes de 1 ano, ela vai ficar mais doente mesmo. Por quê? Porque é um sistema imunológico ainda em formação, ainda imaturo, sendo exposto a vários bichinhos ali, tá bom? Então é muito importante saber da importância da vacina nesses primeiros anos de vida. E por que algumas vacinas pode fazer antes? Por que algumas vacinas só pode fazer depois? Isso porque, gente, outro ponto importante, as vacinas são seguras. E por que eu falo que elas são seguras? Porque existe todo um passo a passo na produção da vacina. Então não é, vou fazer uma vacina, vou lá, faço rapidinho e pronto. Não! Tanto é que nos períodos de surto, de grandes epidemias, a gente não consegue, tem uma hora que a vacina acaba. Por quê? Porque ela demora muito tempo para ser produzida. E além disso, tem toda a questão da qualidade. Ela tem uma temperatura específica, tem toda a questão de acondicionamento, de transporte, ela passa pelos nossos órgãos reguladores aqui do Brasil, passa pela Anvisa, então tem todo um passo a passo que nos dá tranquilidade para receber esse imunobiológico que vai deixar o nosso sistema imunológico mais forte, tá? Então é estudo, é comprovação científica, todos os casos, todos os eventos adversos devem ser notificados para que a gente consiga estudar esses casos e, se for preciso, essa vacina ela vai passar por uma reavaliação, tá? Então, a gente sempre junta, notifica, opa, tá tendo vários eventos adversos aqui, vamos estudar essa vacina, dependendo de como for, a vacina é retirada do mercado, como já aconteceu com a antiga vacina de rotavírus, tá bom? Então, é segura, existem estudos científicos que comprovam essa segurança e, muito pelo contrário, o estudo científico que saiu há um tempo atrás numa revista conceituada, o médico inglês responsável por divulgar todas aquelas informações, ele teve o seu diploma cassado. Esse estudo não existe mais, a revista teve que retirar. Por quê? Porque não teve embasamento científico.
tá? Então nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de número de mortes que são evitadas, tá bom? Então isso que é extremamente importante. Quando a gente começa a ouvir também um pouquinho sobre os movimentos anti-vacinas. Outro ponto muito importante que eles colocam é sobre a questão do alumínio. Então eu queria aproveitar aqui e falar sobre um pouquinho sobre a composição. Então nós já vimos sobre o estudo, que ela é confiável, não é de uma hora para outra, muito pelo contrário, ó, são anos e anos e anos e anos e anos estudando, reformulando, né, até conseguir que a vacina seja eficaz. E aí, o que acontece? A gente coloca assim, de uma forma bem simplificada, tá? De uma forma bem simplificada, a vacina pode ser do patógeno atenuado, ou seja, ele enfraquecido ou inativado. Exemplo de vacina atenuada, que é o bichinho enfraquecido: febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola. E aí tem algumas condições específicas que a gente não pode fazer essas vacinas, por exemplo, na gestação, tá? Que vai contraindicar, mas são situações muito específicas. De um modo geral, ela é segura para a maioria da população. E tem as vacinas inativadas, ou seja, ou é uma parte do patógeno, ou o que acontece de um modo geral? Ela é incapaz de causar a doença. A atenuada até pode fazer uma manifestação leve da vacina, da doença. Por quê? Porque é como se a gente tirasse aquele poder do bicho, deixasse ele bem fraquinho, mas a gente coloca um pouquinho só para estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos. Tá? E aí o nosso sistema imunológico fica forte, os soldadinhos ficam ali todos em prontidão, uma vez que ele entra em contato com o patógeno, os soldados entram em ação. É mais ou menos isso que acontece. E quando a vacina é feita de um modo inativado, ou seja, não tem como causar a manifestação da doença, tá bom? Por exemplo, vacina da gripe. Vacina da gripe, ela é inativada, ou seja, não tem como causar a doença. E porque todo mundo fala, ai, tomei a vacina, fiquei ruim, não vou mais fazer essa vacina. Quando que a vacina é feita? A vacina é feita numa época específica do ano, que é no pico de circulação viral, que é no outono e no inverno, certo? Ou seja, qual é a época do ano que você fica mais doente? Outono e inverno. Qual que é a época do ano que as mães ficam descabeladas com as crianças, principalmente que vão na escolinha e que é infecção atrás de infecção? Outono e inverno, muita circulação viral. Então, quando você fez a vacina, provavelmente você já estava com o vírus incubado e você manifestou, mas não foi por conta da vacina, e sim por algo que você já tinha em um período que inevitavelmente está todo mundo muito doente, tá? Todo mundo tá mais frio, fica em lugares fechados, confinados, o que favorece a circulação desses vírus, tá bom? Um recado super importante, aproveitando que estamos falando de gripe. Saiu a cepa 2020 da vacina, novidade. Sempre sai agora no final do ano, por quê? Porque é com base na circulação das cepas virais do ano, tá? Então existe um estudo que vai ver quais foram as cepas que circularam no ano de 2019 e a vacina vai começar a ser realizada com essas cepas. Por isso que a vacina da gripe precisa ser feita anualmente. Por quê? Porque o vírus da gripe, ele tem essa característica de sofrer mutações recorrentes. Então a vacina precisa de atualização sempre. E uma notícia que é muito importante: 2020 teremos 3 novas cepas. Geralmente temos mudança de apenas uma cepa. 2020, 3 cepas diferentes. Então,
mais um reforço da importância da vacinação anual. Não precisa dar um ano da vacina que você fez agora em 2019. Por quê? Porque a vacina demora uns 15 dias mais ou menos para deixar o seu sistema imunológico muito bom, tá? Então, geralmente a campanha começa no final de março, começará no final de março de 2020. Na rede pública, no posto de saúde, ela já tem dia para começar. 13 de abril, certo? A rede pública disponibiliza a vacina trivalente com 3 novas cepas e a rede particular disponibiliza a vacina quadrivalente também com 3 novas cepas, tá? Então, a composição da vacina da gripe 2020, rede pública, 2 cepas do vírus influenza A, 1 cepa do vírus influenza B. Todas as 3 mudaram no 2020, cepa tudo nova, tá? Rede particular, 4 cepas, 2 do influenza A, H1N1, H3N2 e 2 cepas do influenza B. 3 novas cepas também, tá bom? Só uma cepa B, que é a linhagem Yamagata, que vai continuar em 2020. Então, começou a campanha de 2020, já corre para se vacinar, tá bom? Não deixa para acontecer igual aconteceu em 2016, que foi aquele surto, que aí todo mundo ficava desesperado, porque aí vira desespero, aí precisa fazer a vacina, todo mundo quer fazer na mesma hora, as clínicas cheias, posto de saúde cheio, a vacina acaba e aí não consegue atender a demanda. Então, março, já marca lá, já se programa, coloca na agenda para fazer a vacina. Outra novidade importante, na rede pública sempre liberam os grupos prioritários para fazer a vacina antes, 13 de abril, o grupo prioritário. E quem entrou no grupo prioritário? Os jovens de 55 a 59 anos, tá? Antes eram apenas os idosos, as gestantes, as crianças, portadores de doenças crônicas. Agora também os jovens de 55 a 59 anos entrarão no grupo prioritário, tá certo? Então, com a saúde não vamos brincar, vamos falar tudo sobre a gripe. E voltando na questão do alumínio, existe um alarde muito grande para falar sobre que tem alumínio na vacina. Sim, tem alumínio na vacina. A dose é mínima, mais ou menos 0,1 miligramas por quilo por dose. E para que serve o alumínio? Ele é um adjuvante. O que é um adjuvante? Ele vai ajudar nessa composição da vacina a estimular uma resposta duradoura do seu organismo. Ou seja, se a gente não coloca o alumínio ali, de uma forma bem simplificada, tá, pessoal? Se a gente não coloca o alumínio ali, o seu sistema imunológico faz uma resposta e depois cai. Aí quando vem a exposição, quando vem o bicho, ele não consegue. Então ele mantém o seu título de anticorpo com um nível de proteção mais duradoura ao longo do tempo, tá? E isso também é positivo porque quando você coloca o alumínio, menos doses da vacina você precisa fazer. Por quê? Porque você consegue estimular uma resposta duradoura melhor. Isso é importante. Aonde tem alumínio? Nos alimentos, nos aditivos. Até saiu uma nota agora da Anvisa proibindo o uso de alumínio em muitos aditivos, em muitos produtos, algumas farinhas, caldos industrializados, queijos processados, tudo isso tem alumínio, tá? Eu tenho aqui um dado que mostra para vocês qual que é a dose semanal que pode ser ingerida por uma pessoa. 2 miligramas por quilo de alumínio. A gente sabe que o alumínio em excesso, ele faz mal para a saúde, mas para vocês terem uma ideia, 2 miligramas por quilo por semana é ok, tá
tá bom? Quando você cozinha a sua comida na sua casa, numa panela que tem alumínio, quando você pega algum alimento que tem alumínio, num potinho com alumínio, como quando você embala as suas comidas no papel de alumínio, mais ou menos, só de usar o recipiente com alumínio, você ingere 0,1 miligrama por dia. Ou seja, em uma dose de vacina tem isso. E, repetindo, você vai precisar fazer algumas vacinas no começo da vida, por conta do seu sistema imunológico mais debilitado. E depois, no outro extremo, que é na imunossenescência, nos idosos. Tá bom? Mas então é super importante. Então esse ponto que falam muito sobre o alumínio não tem fundamento. A gente ingere alumínio no nosso ambiente. Hoje em dia muito agrotóxico, tudo. Então não é algo, o nível é muito pequeno, é insignificante, tá bom? Então é mais um ponto para a segurança da vacina. Tá bom? Outro ponto importante que o pessoal que gosta aí das fake news falam bastante. Ai, mas ela fez a vacina e ficou doente. Então, outra coisa importante. Cada organismo vai reagir de uma forma. Não acontece também, por exemplo, vou trazer para o prático. Ai, olha só, doutora, eu ouço às vezes isso. Doutora, o meu filho tem uma saúde de ferro. Todo mundo ficou doente na salinha dele e ele não ficou. Entendeu? Que cada um vai reagir de uma forma, cada organismo vai reagir de uma forma. Então, a conversão da vacina não é 100%. Nenhuma vacina vai ser 100%. Quem dera fosse, mas não é. Por quê? Porque a gente depende também da resposta do organismo e isso é muito variável, vai depender daquele momento, de como que está a resposta imunológica daquela criança naquele momento, então tem N fatores que podem fazer com que isso se altere, tá bom? E por que é importante que a taxa de cobertura vacinal fique acima de 95%, que é a nossa meta sempre? Por quê? Se o meu sistema imunológico, por exemplo, não respondeu tão bem a essa dose da vacina, ou eu ainda não consegui tomar todas as doses, ou então eu não posso fazer a vacina. Gestantes, por exemplo, não podem fazer algumas vacinas. Se todos que estão à minha volta estão vacinados, se eu tenho uma taxa de cobertura vacinal acima de 95%, ou seja, esse vírus chega, ele não consegue achar espaço para causar a doença. Então, de certa forma, um protege o outro. E por isso que a vacinação é uma questão de saúde pública. É muito importante, a gente não está pensando só na gente, a gente está pensando em todos aqueles que estão à nossa volta. Agora, se o vírus chega, e hoje os vírus, né, até pouco tempo atrás, a gente não viajava tanto. Para viajar, fazer uma viagem de avião, nossa, demorava uma vida, né? Eu lembro que eu demorei para fazer a minha primeira viagem de avião. Então é muito mais fácil o fluxo de pessoas, né, o deslocamento das pessoas e dos vírus, das bactérias, de todos os germes também. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá certo? Então é importante que todo mundo se vacine. O sarampo foi um grande exemplo disso. Uma população descoberta, a cobertura vacinal estava super baixa. Veio o vírus, população descoberta, era tudo que eu precisava e fez esse estrago, tá bom? Então foi muito triste isso, saber que a gente já tinha conseguido erradicar uma doença por conta de vacinação, uma doença que antes todo mundo tinha, né? Sarampo, só que era uma doença que causava milhões de mortes por ano, tá? Então a gente tinha conseguido, tava indo super bem e de repente taxa cobertura lá embaixo,
Só no estado de São Paulo, nesse ano de 2019, 12 mil casos com óbitos, infelizmente. E o sarampo tem uma questão muito peculiar, que é, uma vez que você teve a doença, que você ficou bem, principalmente nas crianças, tá? Existe uma chance grande da panencefalite esclerosante, que leva a óbito 8 anos depois de ter tido a doença. Então, uma vez que você ficou bem, tá tudo bem, não significa que tá realmente tudo bem. Então, ninguém vai querer viver com esse fantasma, né, minha gente? Então, precisa vacinar, é importante, tá bom? Por conta dessa situação específica, foi alterado esse ano, em 2019, a recomendação para vacinação contra o sarampo. Então, a vacinação contra o sarampo, ela é recomendada com 2 doses acima de 12 meses. Por quê? Porque é nessa época, nesse momento, a partir de 1 aninho, que a conversão é maior, ou seja, que a resposta do indivíduo é maior para aquela vacina. Tá bom? Então, 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas, ou seja, uma aos 12 meses de vida, outra aos 15 meses de vida. Por conta de toda essa situação, para proteger as crianças menores, que também tem mais chance de fazer panencefalite esclerosante, fizemos a orientação de vacinar como bloqueio, ou seja, essa dose não conta, justamente por não ter uma resposta tão eficaz do sistema imunológico, mas ajuda a proteger a criança de 6 meses até 1 ano, até que ela consiga fazer o ciclo certinho, tá? Então é super importante. É uma vacina que tem na rede pública, tá? Então, o que é importante também saber? Que a gente tem o calendário da rede pública, Programa Nacional de Imunização, que é maravilhoso. O Brasil, se tem uma coisa que funciona bem no Brasil, é o Programa Nacional de Imunização, tá certo? E tem também as clínicas particulares que seguem o calendário da Sociedade Brasileira de Imunização. E qual é a diferença entre elas? Programa Nacional de Imunização leva em consideração todos esses dados estatísticos de circulação, de número de mortes da população. E lógico, tem a ver também com a parte financeira, tá bom? O quanto o Estado tem para a verba com o calendário. Rede particular, Sociedade Brasileira de Imunização, ele leva em consideração a saúde do indivíduo, tá? Então, por isso que tem mais opções. E por quê? Porque às vezes não é uma estratégia viável para o governo, considerando o preço, vacina é caro, todo aquele processo que a gente falou no começo demanda, é muito investimento. Então, às vezes não é um número que consiga viabilizar todas as vacinas disponíveis, tá? Então, por isso que existe rede particular e por isso que existe o calendário da rede pública. E depois eu posso até falar rapidamente as diferenças entre as vacinas da rede pública e as vacinas da rede particular. E aí tem muita gente que pergunta, né? Ai, mas não tem meningo B no posto, não sei o quê. Mas tem sarampo. Tem a tríplice viral no posto. E por baixa adesão da população, por baixa taxa de cobertura vacinal, nós vivenciamos essa situação muito preocupante, tá? Então, para a gente refletir um pouquinho, a gente exige algumas coisas, mas será que a gente também está fazendo a nossa parte? Então, o esquema do PNI é um esquema fantástico. É importante saber que existem outras opções? Sim. Por quê? Porque você consegue fazer as suas decisões, as suas escolhas com base nessas informações. Mas o que é importante é se informar e que o calendário do PNI é sim muito bom. O que a gente não pode é deixar de se vacinar. Outra vacina super cara
super importante, que é a vacina contra o HPV, tá? Ela tem na rede pública, a vacina HPV para meninos, para as meninas, tem na rede pública, e a cobertura vacinal para a segunda dose dos meninos tá em 20%, ou seja, muito, muito, muito baixo. Então, eu gosto de trazer esses pontos para a gente pensar um pouquinho também, tá? Então, isso é super importante, certo? Também o pessoal do antivacina fala de autismo, tá aumentando o número de autistas por conta da vacina tríplice. Não tem até hoje nenhum estudo que comprove isso. E a gente sabe sim que está aumentando o número de diagnóstico de autismo, mas por muitas questões. Uma delas é que houve uma flexibilização muito maior no DMS, que são alguns scores, alguns indicadores que a gente usa para dizer se a criança pode ser ou não. Então, hoje, antes eram parâmetros muito rígidos. Então, você tinha que estar ali no topo das sintomatologias para ser diagnosticado com autismo. Hoje não, hoje a gente sabe que a gente tem um espectro, então alguns sinais muito sutis entraram nessa classificação, o que obviamente faz aumentar o número diagnóstico, e também tem outras questões aí envolvidas com a parte genética e também com todas as questões ambientais que a gente está vivenciando e que é um assunto que a gente precisa estudar um pouco mais, mas não tem a ver com a vacina tríplice de modo nenhum, não tem nada que respalde essa associação de causa e efeito, tá bom? Então, eu vou falar rapidinho, ainda temos aqui uns 15 minutinhos. Rapidamente, depois a gente pode até marcar uma outra live para falar mais sobre vacina, mais, mas basicamente as vacinas que existem na rede pública e as vacinas que existem na rede particular. Então, ao nascer, BCG é aquela vacina que a gente recebe logo que nasce, que é contra a tuberculose endêmica no Brasil, muito caso, então por isso que tem que vacinar o mais precocemente possível, é por isso que a maioria das maternidades disponibilizam a vacina. Uma única dose, independente, essa foi uma recomendação nova desse ano também, independentemente de fazer ou não a marquinha, que a gente chama de pega, não precisa revacinar, então é uma única dose. Quem não pode fazer, crianças abaixo de 2 quilos e filhos de mães que tomaram alguns imunossupressores durante a gestação. Então, se você fez uso de algum imunossupressor durante a gestação, é sempre importante informar no ato ali, antes de fazer a vacinação, tá bom? Aí, com 2 meses, quais vacinas a gente tem disponível? Na rede, vou falar, rede pública e rede particular. Na rede pública, aos 2 meses, tem disponível a vacina pentavalente, que é composta por hemófilo, difteria, tétano, vamos falar uma por uma. Difteria, tétano, coqueluche, tá? A coqueluche, o componente pertussis, que é a mesma coisa que coqueluche, na rede pública, ele é de células inteiras, tá? O que acaba dando um pouco mais de reatogenicidade pós-vacina, tá? Então, difteria, tétano, coqueluche, hemófilos, hepatite B. A da poliomielite é separada em uma outra picadinha, tá? Então, rede pública. Rede particular, existe a vacina hexavalente. Então, é difteria, tétano, coqueluche, pertussis de células inteiras. Então, a gente consegue diminuir, é como se purificasse, diminuir um pouquinho aí a reatogenicidade da vacina. Hemófilos, hepatite B e a vacina da poliomielite, então todas juntas em uma única picadinha, tá bom? Então, considerando essas duas vacinas, o que muda? Número de picadas e reatogenicidade.
Eficácia igual, ok? A outra vacina que é disponibilizada para as crianças de 2 meses é a vacina pneumocócica. O pneumococo é uma bactéria que acomete muito as crianças e os idosos, os extremos de idade, tá? O que o pneumococo causa? Otite, pneumonia, sinusite e também meningite pneumocócica, tá certo? Na rede pública é disponibilizada a vacina pneumocócica 10 valente, ou seja, uma cobertura contra 10 tipos do pneumococo. Rede particular é disponibilizada a vacina pneumocócica 13 valente, ou seja, tem um espectro de cobertura de 3 tipos de pneumococo a mais, sendo um deles o 19A, que hoje ele é responsável por 50%, mais ou menos, das doenças pneumocócicas invasivas, conforme a última atualização do Cireva, tá bom? Então, basicamente a diferença entre as pneumocócicas, o espectro. Na rede particular, essa vacina é feita aos 2, 4 e 6 meses e um reforço depois de 1 ano. Na rede pública é feita aos 2, 4 meses e um reforço depois de 1 ano, tá bom? Idosos também se beneficiam da vacina pneumocócica, então ela deve fazer parte aí da carteirinha de atualização do vovô e da vovó, tá bom? Outra vacina disponibilizada com 2 meses é a vacina contra o rotavírus, que ela é uma vacina atenuada, via oral, e na rede pública ela é a monovalente, a vacina contra o rotavírus monovalente, e na rede particular ela é a vacina contra o rotovírus, ela é pentavalente, então tem uma cobertura contra 5 tipos. Rede pública é feita aos 2 e 4 meses e só. Rede particular, 2, 4 e 6 meses. Essa vacina ela não pode ser feita depois de 8 meses de idade, então a idade máxima 7 meses e 29 dias, tá bom? Não existe estudo que mostre a associação da vacina contra o rotavírus e alergia à proteína do leite de vaca. A contraindicação da realização ou não dessa vacina deve ser feita única e exclusivamente pelo pediatra da criança, porque é uma vacina muito eficaz e que, além de prevenir mortes, ela diminui a chance de internação hospitalar. Imagina um bebê vomitando e com diarreia. A chance de desidratação é quase 100%. Então isso também é importante, tá bom? 3 meses é recomendado que se faça as vacinas meningocócicas. 3 e 5 meses. Vacinas meningocócicas disponibilizadas na rede particular. Meningocócica C. Disponibilizada aos 3, aos 5 meses. Depois de 1 ano, faz um reforço e depois mais um na adolescência, tá? Tem vacina meningocócica para adolescente, precisa fazer. Por que adolescente precisa fazer vacina meningocócica? Porque nós vimos num estudo recente que 10% da população de adolescentes e adultos jovens até 35 anos albergam na sua orofaringe o meningococo. Eles ficam lá, para aquele indivíduo não faz nada, mas ele pode transmitir para outras pessoas. Então, uma estratégia que foi colocada até no calendário nacional do Programa Nacional de Imunização, essa vacina para impedir, bloquear esse estado de portador-são, que a gente chama, tá bom? Então, quem que é o portador-são? Adolescentes e adultos jovens que albergam a Bordetella pertussis é da coqueluche. Albergam o meningococo na orofaringe e transmite, tá bom? Para quem é suscetível. Então, muito importante fazer, tá bom? Vacina disponibilizada na rede pública, meningocócica C. Vacina disponibilizada na rede particular, meningococo ACWY, que é a vacina tetravalente, cobre esses 4 tipos.
e vacina meningocócica B, tá bom? Ambas feitas aos 3, aos 5 meses e depois precisa fazer um reforço, tá? Quando começa a fazer a imunização depois de um ano, tem um esquema diferente e é interessante sempre pedir para avaliarem a carteirinha, para o pediatra avaliar a carteirinha ou então na UBS ou numa clínica de imunização, para que você tenha certeza que está tudo certinho, lembrando que as orientações podem mudar conforme o fabricante, então a gente fica aqui estudando e passando para vocês também, tá bom? Então isso é super importante. Outro ponto importante, pode fazer Tilenol ou qualquer medicação antitérmico antes da vacina? Não é recomendado. Por quê? Apenas a vacina meningocócica B foi testado no estudo que não tem interferência fazer a dose do paracetamol. Não foi de todos os antitérmicos, eles só estudaram o paracetamol profilático, tá? Então, apenas para a vacina meningocócica B, que é a Bexsero, a gente consegue dizer que pode fazer com segurança, sem que isso vá interferir na eficácia da vacina. Para todas as outras, a recomendação é não fazer, porque pode interferir na eficácia, tá bom? Então, essa informação também é super importante. A vacina meningo B, mas ela dá reação. A reação não chega aos pés da doença meningocócica. Juro, confia. E a gente tem visto que também não é nem tanta reação assim. A gente faz todo o controle aqui de pós-vacina e tem crianças que não tem nada. Se tiver reação, qual que é a reação habitual? Dor, febre por 24, 48 horas. Tá no lucro, tá? Então, não fiquem com medo da vacina meningo B, ela é segura e pela nossa última atualização hoje no estado de São Paulo, já é o meningococo mais prevalente, tá? Não é porque ele está aumentando, não temos situação de surto, lembra lá do nosso gráfico? Hoje a gente já está caindo, a incidência de doença meningocócica está super controlada, mas precisa vacinar, tá? Não dá para esperar ter um evento de um óbito, uma catástrofe para ir fazer vacina. Tem que fazer na época que é o mais recomendado. E muita gente antes pensava em fazer a vacina depois de um ano, porque tinha menos doses, tinha que desembolsar um investimento menor. Por que a recomendação é fazer vacina meningocócica no primeiro ano de vida? Porque o pico de incidência da doença meningocócica é de 3 a 7 meses. Então, quando você vacina depois disso, é um risco que você está correndo da criança ter a doença nesse período de maior incidência, tá bom? Então, é importante fazer o mais precocemente possível. A doença meningocócica pode dar em qualquer pessoa. Em qualquer pessoa. Não é porque não vai para a escola que está mais protegido, não é porque está todo vacinado que está protegido, não é porque não sai de casa, que fica em casa. Não, pode acontecer em qualquer um. Como a gente mesmo falou, os próprios adolescentes e adultos jovens podem ter o meningococo, não ter sintoma nenhum, que a gente chama de portador-são, e ficar carreando aí o seu meningo e passando para as pessoas mais suscetíveis, que são as crianças menores de 2 anos, tá bom? 6 meses, aí 3, 4 meses, volta a fazer mais ou menos o esquema de 2 meses, exceto o que muda, na verdade, é que ao invés de fazer a hexavalente da rede particular, é feita a vacina pentavalente. A pentavalente da rede particular é diferente da pentavalente do posto. A pentavalente da rede particular, ela não vai ter a dose da hepatite B, tá? Que a criança já recebeu lá quando nasceu junto com a BCG, tá? Então, ela, ao nascer, eu não falei da hepatite B, lembrei agora. Ela faz BCG e primeira dose da hepatite B. Quem precisa fazer hexavalente da rede particular com 4 meses? Prematuros. Por quê? Porque eles vão precisar de 4 doses da vacina hepatite B. Uma que ele recebeu lá quando nasceu, uma na hexa de 2 meses, uma na hexa de
4 meses e a outra na Hexa que ele vai fazer de 6 meses, tá bom? Então, rede particular faz pentavalente, rotavírus, pneumocócica. Rede pública, pentavalente, IPV, que é separado, lembra? Pneumo 10 e rotavírus monovalente. 5 meses, repete as vacinas meningocócicas. 6 meses, repete as mesmas vacinas que foram feitas aos 2 meses na rede particular. Na rede pública é feita a pentavalente e a IPV. Não tem a terceira dose da rotavírus e nem da pneumocócica, tá bom? 6 meses também é importante fazer a vacina da gripe. Mesmo que já tenha passado o pico, sim. Por quê? Porque até chegar final de março, começo de abril, essa criança tem alguma proteção porque ela nunca recebeu a vacina da gripe, tá bom? Então, toda vez que é a primeira vez que vai fazer a vacina da gripe, se você é um bebezinho até 9 anos de idade, é importante que seja feito 2 doses com intervalo de 30 dias entre elas. A partir do ano que vem, uma única dose anual. Já falamos sobre a importância da vacina da gripe, tá bom? Próximo 6 meses, 7 meses, segunda dose da gripe, 8 meses folga, 9 meses febre amarela, tá? E aí, outra novidade recente, vacina da febre amarela, todos os municípios do Brasil precisarão receber, todos os habitantes do Brasil precisarão receber a vacina contra a febre amarela. Antes era indicada só em área endêmica. Então hoje saiu uma nova recomendação de que todo mundo precisa receber a vacina contra a febre amarela. E outra nova recomendação saindo do forno: crianças que receberam a primeira dose antes de 4 anos de idade da vacina contra a febre amarela precisam de uma segunda dose ao fazer 4 aninhos ou depois dos 4 aninhos, tá bom? A recomendação continua para todos como dose única, uma vez na vida, exceto para quem fez antes de 4 anos, que vai precisar fazer 2 doses. Tá legal? Combinado? E depois tem os reforços, tá? Depois de um aninho tem reforço para fazer. E também é importante falar rapidamente sobre a vacina contra o HPV. HPV é uma vacina indicada para meninos e meninas a partir de 9 anos de idade. E a gente sabe que quanto mais precoce a vacinação, maior o título de anticorpo. Tanto é que meninas e meninos que fazem antes de terem 15 anos completos precisam de 2 doses apenas, contra aqueles que fazem depois de 15 anos completos 3 doses.